Bom dia, em primeiro lugar quero agradecer a Deus por mais um dia, né, na presença do Senhor e por mais uma semana de reflexão, né, agradecer ao nosso Deus o sacrifício de Jesus, sacrifício vivo, perfeito, né, na qual temos a gloriosa esperança da salvação. Gente, bom dia. Gente, neste dia eu convidei, né, a pastora, convidei a pastora Sandra, ela é mentora de mulheres, né, e nesta manhã ela tem uma palavra maravilhosa para os nossos corações. Eu vou chamá-la aqui e que todos possam, né, desfrutar deste momento, aprender algo, porque cada dia nós aprendemos, né, na palavra de Deus, aprendemos uns com os outros, oramos, né, uns pelos outros e assim Deus nos guiará no caminho certo, né? Eu vou chamá-la aqui, só um momento. Não sei se ela está conectada, gente. Eu fico toda enrolada com isso aqui, eu não sei. Olá! A paz, Vou virar aqui a paz do Ah, Senhor. não! Nem Eu combinamos sei. e estamos de preto. Ah, sim. Que lindo! Pensou, né? Que a paz do Senhor esteja Maravilhoso! com você, irmã. É um prazer estar com a irmã aqui nesta manhã, né, para juntos Amém. falarmos, né, desse assunto tão importante, né, que está no tema, né, da nossa live, né? Os Sim, desafios, né, das mulheres, principalmente nesse tempo que estamos vivendo, né? São tempos desafiadores, né? O qual verdade. nós como mães, esposa, né? Serva de Deus, estamos aí enfrentando essa dificuldade, né? De criar os filhos, né? De ser Verdade. esposa, ao mesmo tempo, de servir ao Senhor também, porque é um desafio, né? Então, a mulher, Conciliar nós tudo, temos né? que estar bem preparadas, né? E não vejo outro meio a não ser firmada na palavra de Deus, orando, buscando ao Senhor e um ajudando o outro. Cada um tem o seu dom, o seu talento que Deus tem dado. Isso é maravilhoso. Precisamos de todos, né? A igreja do Verdade. Senhor, as pessoas que Deus tem levantado para este tempo. Então nós temos que agradecer a Deus pelas pessoas que Ele tem levantado. E nesta manhã eu agradeço a Deus pela sua vida, pastora, né? O qual eu sei Amém. que o seu coração aí está, né? Cheio, né, da presença do Senhor e essa alegria de podermos ajudar, né, nos ajudar e ajudar também aquelas É irmãs, as verdade. pessoas que estão nos ouvindo. Amém. Eu que quero agradecer já pela oportunidade, né? A alegria de estar aqui com você. Quero agradecer por este convite que você me fez. Sempre que eu tenho tempo, eu assisto às lives, né? A gente não consegue assistir de todos, a todo Sim, momento, todo dia, né? Mas na medida do possível, a gente vai honrando cada uma, né? Então, isso é muito bom que a gente faça isso, porque todas nós, eu creio que está levando
A palavra de Deus está levando incentivo, está levando encorajamento, está levando exemplo, e estamos também, em meio a tudo isso, estamos aprendendo, né? Que eu creio que é o que mais acontece, é a gente aprender. Então, não é fazer uma live por acaso, ou fazer uma live para dizer que, né, está aparecendo, não é isso, né? Pelo menos comigo, não. O meu propósito é levar incentivo às mulheres, é levar exemplos, né, de superação, é levar a palavra de Deus, é levar algo que venha acrescentar em nossas vidas, né, no meio familiar, no meio eclesiástico, dentro do mundo secular, né, do nosso dia a dia, que nós possamos usar essa ferramenta tão forte que é o Instagram, para levar a palavra de Deus, para levar incentivo, para levar conhecimento. Porque a palavra de Deus fala lá, né, em Oséias 4:6, que o povo tem sido destruído por falta de conhecimento, né? Por falta E de lá, sim. né, por falta de conhecimento. E em Oséias 6:3 ele fala: prossigam em me conhecer, prossigam em buscar conhecimento. E quando Deus fala isso, não é só o conhecimento da palavra de Deus. Ele fala em todas as esferas da nossa vida. Nós pecamos muitas vezes e erramos porque a gente só quer aprender um tipo de conhecimento. E Jesus, ele foi um homem bem claro, um homem bem objetivo, que deixou todos esses ensinamentos para nós, deixou todas essas dicas para nós, para buscar o crescimento, né, em tudo, para que a gente venha cada dia poder ir melhorando um pouco nos relacionamentos, no profissional, né, aqueles que exercem o ministerial também, aqueles que servem ao reino, né, que também tenha conhecimento, busque em tudo crescer, né, e apresentar-se, né, com o que a gente não tenha do que se envergonhar, não é verdade? Então, eu não sei como que você quer fazer, né, o segmento da live, mas as pessoas que estão na live, se quiserem, no decorrer aqui, de colocar perguntas, né, comuniquem através, né, dessa live, glorifica o Senhor. A gente vai, na medida do possível que a gente conseguir ler os comentários, né, nós podemos ir respondendo algumas coisas. E o tema de hoje, nós vamos falar sobre os desafios da mulher mãe e esposa, né? Então, tem aquela mulher, às vezes ela não é mãe, mas ela é esposa, né? Sim. Ou às vezes ela é uma filha, e nós hoje vamos falar de todos esses desafios, dentro da maternidade, dentro, nem todos os desafios, mas vamos aqui, alguns a gente vai estar colocando aqui em pauta para que a gente possa falar, né? Então, eu quero orar, né, nesse momento, para que nós possamos sermos aqui esclarecidos através da palavra do Pai. Amém? Amém. Pai, neste momento, Senhor, nós queremos entregar a Ti, Senhor, esta live, onde vamos falar dos desafios, Senhor, da mulher, como esposa, como mãe, que o Senhor venha direcionar, Pai, a cada um, Senhor, em nome de Jesus, e que nós possamos, Senhor, trazer mais mulheres, trazer mais pessoas, Senhor, para que possam, Senhor, aprender um pouco mais de Ti. Estamos aqui, Senhor, para aprender, para ensinar, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Vocês vão ouvir latidos de cachorro, porque não tem jeito, isso é coisa que a gente não controla. Não tem cachorro, aqui também. mas aqui também. Cachorros vizinhos, né? Então aqui vai ouvir algum barulho, alguma coisa, mas é normal, amém? Amém. Eu fiz algumas anotações, porque às vezes nós esquecemos, né? No dia a dia são os desafios da mulher, por isso que é bom a gente ter um planejamento. E hoje eu vou falar um pouquinho desse planejamento, da rotina, que muda, porque se nós não tivermos um planejamento, né,
nós nos perdemos, nos cansamos e muitas vezes até desistimos de muitas coisas na nossa vida. Então, lá em Gênesis 2:24, eu quero ler essa referência. As outras nós não vamos ter tempo de ler, mas eu vou falando aqui ao decorrer da live e vocês vão anotando para depois vocês estarem lendo, estarem meditando, né? Tirar as suas conclusões, né? Nós estamos aqui para aprender. Em Gênesis 2, no versículo 24, e já deixo a referência de 1 Pedro, capítulo 3, versículos 5 e 6 também, que fala referente ao mesmo assunto. Então, lá em Gênesis 2, 24, fala assim: esta é a razão pelo qual o homem deixa o seu pai e a sua mãe e se une à sua mulher e os dois se tornam só um ser, né? Ambos, homens e mulheres, estavam só. Então, a partir do momento que esse homem ou essa mulher, né, se unem um ao outro, se tornam um só. Que isso é o quê? O casamento, né? Marido e mulher se unem com um único propósito. Qual é esse propósito do marido e a mulher se unir? É de juntos, eles estando juntos, honrar e glorificar a Deus por meio, né, através dos seus relacionamentos. Porque o homem e a mulher eles vão se unir, né? A princípio é um casal, não é família, mas é um casal. E através do seu relacionamento, né, como homem e mulher, glorificar a Deus. E seguindo esse relacionamento com a família, o trabalho, tudo, em tudo é o quê? Honrar a Deus. Eu estou com um pouquinho de alergia, meu nariz quer dar uma... Está coçando, olha só. Fica. Dessa forma. E às vezes a mudança de tempo também, né? A mudança de tempo. Aqui está muito calor, né? Aqui está frio, um pouquinho de frio. Muito calor. Então, o tempo seco demais, né? A gente fica assim. Então, lá em Gênesis 2:24, que nós acabamos de ler também, em Êxodo, no próprio livro de Êxodo, capítulo 2, versículo 18 também, eu já vou ler esse para a gente dar andamento, que fala assim no 18. Depois disse o Senhor Deus, não é bom que o homem viva só. Vou fazer para ele uma companheira, uma auxiliadora que lhe corresponda, né? Então, nós somos o quê? Como esposa, auxiliadora, né? Uma companheira, aquela que auxilia. Há uma frase aí, Rosineide, o mundo fala que por trás de um grande homem existe uma grande mulher, né? E minha mãe sempre falava para nós assim, eu não concordo com essa frase, porque às vezes a gente vai no oba-oba, pega uma frase, a gente não olha aquela frase, a gente não pensa, né, o que traz aquela frase. E minha mãe falava assim, ao lado de um grande homem existe uma mulher, porque ela é companheira, ela é auxiliadora, né? Então é só colocação, né? A pessoa que colocou isso, ela colocou por detrás, é porque a mulher está ali auxiliando, está fazendo para acontecer, né? A palavra de Deus fala que a coroa do homem é a mulher. Então, é a forma de direcionar, de auxiliar, administrar o lar. Então, ao lado de um grande homem, existe uma grande mulher. Eu quero dar as boas-vindas aqui às meninas que estão entrando, as meninas de São Paulo, aqui de Minas, a Cris, lá da África, de Angola. Uma bênção de Deus, seja bem-vinda, Cris Maciel. Deus abençoe a todos Deus vocês. Abençoe. Deus abençoe as irmãs que estão aí conectadas com a gente. Isso, amém. Então, o Senhor quer ver, através desse relacionamento do homem e da mulher, quando se unem a um casamento, que tudo que seja feito seja para a honra e para a glória de Deus.
Porque se a gente tiver esse pensamento e esse segmento, tudo que nós formos fazer vai dar certo, vai ser bom, né? Mesmo que venha os obstáculos, os desafios, porque qual casamento que não tem desafios? O primeiro desafio que eu falo no casamento é essa união do homem e da mulher, porque vem um com um tipo de criação e outro com outro tipo de criação, com costumes diferentes, com hábitos diferentes, e eles vão se unir. Então, no começo, com certeza, vai ter alguns choques, né? Porque até que vão se conhecendo mesmo, porque o conhecer mesmo é no casamento, não é no namoro. Pessoas falam, já vou conhecer em todas as formas e quesitos no namoro para eu saber quem eu estou casando. É errado. É fora do padrão de Deus, né? Sai até fora da bênção de Deus. Então, se você pensa assim, se você está nesse estado, né? Vou conhecer em todas as formas, né? Antes de casar, para mim ter certeza com quem eu estou casando, é errado. No namoro, você vai procurar conhecer, né, a índole, o caráter, mesmo assim, né, a gente sabe que ainda pode ter algo camuflado, tanto do homem como da mulher, mas a partir daquele momento que você se une àquela pessoa, as coisas que você fez lá atrás, né, que se for necessário conversar, conversa, aquilo que foi pessoal seu, que você já se acertou com Deus, amém. Mas a partir do momento que você se une a uma pessoa, você vai sim, no tempo do namoro, que não seja um tempo longo, né? Vou namorar 10, 15 anos para conhecer. Não, tá tudo errado, né? Então, o namoro, ele é um tempo breve, é um tempo de você conhecer a família um do outro, de estar um com o outro, né? De conhecer aquilo que ele gosta, que você gosta, sabendo que isso dentro do casamento depois vai ter algumas renúncias. Então, esse desafio tem muitos dentro do casamento que já está aí com quase 50 anos de casamento, ainda está enfrentando esses desafios. Alguns não aguentaram e até se separaram. E depois que separaram, foram ver que eram coisas que dava para consertar, que dava para renunciar, né? Ali dentro de um consenso, né? De um com o outro. Mas não estou dizendo aqui de situações difíceis, que eu não vou entrar neste âmbito, né? Neste leque dessa conversa de problemas, de traições, dessas coisas. Hoje não será esse caminho que nós vamos tomar. Podemos depois fazer uma live assim. Mas hoje eu quero trazer mais para que você esteja atento a esses desafios. Muitas vezes é a falta de um planejamento, a falta de conversar, de diálogo dentro do casamento. Porque você vai conhecer ali a realidade de cada um, né? A Cris da África está falando, sabe? Muitos dizem que as pessoas mudam depois que se casam. Ninguém muda depois que casa. E sim, você se depara com o que a pessoa realmente é, afinal. A convivência é mais próxima. É verdade, né? Eu não sei se vocês estão dando... O meu está piscando a minha tela aqui, mas eu estou vendo a Rosineide bem, estou vendo todo mundo bem. Mas deu uma piscada aqui na minha tela. Tá tudo normal aí, Rosineide? Sim, está. Para mim está. Não, então tá ótimo. Então é só que os comentários que tá piscando as letrinhas parou agora. Eu falei, deixa eu ver como tá do outro lado. Tá ótimo. Então, o que a Cris falou é uma realidade, né? Nós conhecemos o nosso cônjuge, ele a nós, né? E penso, estou casando com uma pessoa, aquilo que ele conheceu, aquilo que você conheceu, né? Mas é a realidade. Quando casa, muitas vezes tem pessoas que mudam. Não é que ela mudou. É porque aquilo estava, ela deu uma abafadinha lá dentro, deu uma guardadinha, mas um dia vai vir.
Então, que nós possamos ter, né, o consenso de sentar e conversar e resolver essas questões, né, que você vai deparar ali no casamento, né? Então, quando você está no seu relacionamento inicial, vocês estão se conhecendo, vocês estão se ajustando, né, ao que o outro é, porque às vezes a gente fala, eu nasci assim, vai ter que me aceitar do jeito que eu sou. Não, há muitas formas da gente conviver sem ter que o outro engolir o outro por orgulho, porque o orgulho é uma das coisas que tem acabado com o casamento, acabado com famílias inteiras, com relacionamentos profissionais, de amizade, de tudo. Então, em primeiro lugar, sentem, conversem, se ajustem. O que for necessário renunciar, renuncie. Não deixe o orgulho falar mais alto. Se ele quiser, ele muda. Se ela quiser, ela vai mudar. Então, senta, coloca na mesa. Olha, eu acho que isso dá para nós dois renunciar a algo. O que está trazendo atrito? É isso? Então, vamos ver um pouquinho nesta área que está trazendo atrito. O que a gente pode mudar? Vai dar certo. Por quê? Vai vir os filhos. Você tem que ter equilíbrio. Vai vir a maternidade. Vai vir os desafios. Família. Porque até então você é casal. Mas você que almeja ser pai, ser mãe, constituir família, né? Tem casais que optam por não ter, tá tudo certo. É você aí com seu esposo, com a sua esposa, com Deus, sentar, conversar, né? Tem uns que naturalmente não pode, né, serem pais, né? Por conta da esterilidade, por conta de algum problema hormonal, também tá tudo bem. Tem tratamento, tem tudo, mas cada um é cada um, cada caso é um caso, né? Então, quando vem a maternidade, quando vem os filhos, que aí é um desafio, né? Porque nós não nascemos mães, nós não nascemos pais, nós fomos gerados por pais, não é verdade? Então, nós precisamos começar a ter equilíbrio em tudo. Então, veio o primeiro filho, vem os desafios, com certeza, eu sou mãe de um filho, e eu tive grandes desafios. Meu filho está com 18 anos, e até hoje eu tenho desafios, mas não são os mesmos, são novos desafios que vêm surgindo, né? Eu falo que hoje é diferente. Minha mãe teve 10 filhos, e parece que não teve tanto desafio como nós, na atualidade, com 1, 2 ou 3 filhos, temos maior desafio. Por quê? Muda a cada dia. As pessoas têm mudado. A palavra de Deus diz que a maldade tem aumentado. A violência... Né? Tudo tem mudado. Né? Tudo tem mudado. Mas eu também acho bem interessante, irmã, a pastora, as pessoas ter um preparo para casar. Sabe, hoje em dia, e nós vemos muito a dificuldade, como a irmã falou, a sua mãe teve vários filhos. Teve também os seus desafios da época, com certeza. Mas o que eu quero dizer hoje, sim, mas hoje está mais difícil. Mais difícil. Então, eu acho que para o casal, principalmente para a mulher, né, que vai ser mãe, pretende ser mãe, ou já é mãe, tem que ter um preparo antes de casar, assim, sabe? Assim, procurar conhecer melhor o desafio, mudanças. Muita gente fala assim, eu casei, mas eu não vou mudar, fulano não mudou, ou fulano mudou. Olha, se houver uma mudança para o bem, uma mudança para o bem é bom. Eu mudei bastante. Muita coisa que, às vezes, como a irmã está falando, orgulho, alguma coisa, a gente passa por cima. Por quê? Porque a felicidade é mais importante do que o seu orgulho, sabe? Aí não fica aquela desavença, um procura compreender o outro. A mulher, ela tem um lado mais compreensivo, né? Ela entende melhor. Eu acho que
Quantas coisas que às vezes eu vejo que eu estou certa, mas assim, não vai agregar em nada aquela discussãozinha. Não, tudo bem. Ai, amor, não, É, eu quero fazer isso. Eu vejo que não vai. Não, mas eu quero fazer. Então, assim, vamos lá, vamos lutar junto. Se alguma coisa der errado, ele vai aprender também. Porque às vezes a vida nos ensina que nós precisamos aprender a cada dia. E a mudança, ela é importante, sim, na vida dos dois. Como a gente serve a Deus cada dia, nós temos que mudar em alguma coisa. Eu aprendo, irmã, cada dia que eu leio a palavra de Deus, eu falo, Senhor, olha, eu já li quantas vezes essa palavra e eu não aprendi isso antes, né? A gente aprende a cada dia. Então, a vida precisa disso. Um casal para ser feliz, mãe, um desafio muito grande. Então, nós precisamos parar de dar muito atenção a coisas que não vai agregar em nada, sabe? Que só vai trazer desavenço, aquele orgulho bobo, né? Nós temos que ver, em primeiro lugar, que nós também falhamos. Não existe casal sim, perfeito, né? Enquanto não. estivermos nesse corpo, né? Nós somos Começou humanos. lá no Não tem Éden. muito. Então, Deus se as pessoas pensam, mostrou. ah, eu vou casar para ser feliz, eu vou viver, né, sabe? E viveram felizes para sempre. Não. A felicidade, ela só é, ela se torna bonita porque você passa por cima de desafios. Vou fazer esse ano 28 anos de casada. E graças a Deus, só tenho que agradecer ao Senhor. Tenho um casal de filho, um de 27 e uma de 20. Olha, eu não sei como agradecer a Deus por essas joias preciosas que Ele me deu. E eu vivo dentro da palavra de Deus, vivo uma vida feliz, tenho problemas, como todas temos, né, irmã? Desafios, mas eu vou dizer, vale a pena o Vale esforço a da pena. nossa, É, principalmente a mãe. A mãe, ela é esposa e ela é responsável. Em mais tempo, né, por conviver com o filho, é a mãe. O caráter da criança até os 7 anos, ele é formado, ele é muito assim, o filho ele é grudado com a mãe, então tudo que a mãe pode transmitir de bom para essa criança. E o exemplo que dá em casa, porque uma mãe é brigona, uma mulher difícil, um casamento difícil, as crianças também sofrem e se tornam depois, né, casam verdade. e também vão ser pessoas difíceis. É, você falou duas coisas que me chamou a atenção. Eu quero até usar essas duas coisas para a gente fechar a parte do casamento e, e focar aqui na maternidade. Você falou assim, que a pessoa muitas vezes fala assim, eu vou casar para ser feliz. Já vai começar tudo errado. Porque você nunca que você vai casar e para encontrar felicidade, você já tem que encontrar felicidade na sua vida diária, né? Oi, Delaine Estopa. Sim, vai ficar gravado, né, irmã Vai, Rosinei? Vai deixar eu vou gravado essa coisa. salvar, sim, vou salvar. Sim, ok. Então, é um erro também que às vezes a moça ou o rapaz, né, cresce, às vezes num lar conturbado, num lar, às vezes que não teve muito ensinamento, porque também os pais, a gente fala que a gente dá aquilo que a gente tem, né? Muitas vezes a gente quer culpar os pais e vai os pais culpando os seus pais e vai até a quarta, quinta geração se culpando, mas cada um dá aquilo que tem. Se nós crescemos com algumas coisas que a gente vê que não está legal, a gente tem que buscar se encontrar ali, buscar em Deus, buscar ajuda, né? Ainda na adolescência, na juventude, para que você entre no casamento, mas não para buscar felicidade, não para buscar só o amor. Muitas mulheres, muitos homens têm casado para buscar o amor de mãe, o amor de pai que não teve no casamento. E não é isso. O Não, amor de esposa e de esposa é diferente de amor de pai e mãe, né? Você pode estar ali orientando, falando algumas coisas. Não, põe na tacinha, por favor, para mim. Aquela tacinha branca.
Tá? E aí, o que a gente faz nisso? Tem que trabalhar agora, porque tem muitos filhos que passaram por lares, né? Nasceram, cresceram em lares, filhos adotivos que veio para lares, e às vezes o lar foi desajustado, né? Um lar que não tinha a essência de Deus, um lar que era conturbado com muitas brigas, com muitas confusões. Então os filhos olham para aquilo e falam assim: ah, eu vou casar um dia para ser feliz, porque eu quero sair da minha casa, porque é muito conturbado. E hoje, cada vez mais cedo, Sim. né? Os jovens estão fazendo isso, procurando alegria num casamento, procurando o amor de um pai e de mãe num casamento, e não vai dar certo, porque está buscando a forma errada, né? A forma errada. Então, nós precisamos, hoje, ensinar os nossos filhos, se nós tivermos a oportunidade, de orientar outros jovens, outros filhos, outras filhas, né? Porque, às vezes, está lá numa família disfuncional, né? E precisam de um conselho. Às vezes, a sua filha tem uma amiga, seu filho tem um amigo que vem para dentro da sua casa, e às vezes nele conversar, nele falar alguma coisa, ou ela, você já percebe que ela está buscando algo diferente. Por que não orientar? Ó, vem cá, eu faço isso com os amigos, com as amigas do meu filho, quando vem em casa, que às vezes eu vejo conversa, eu chego, né, brincando e falo: olha, é assim, 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 fazem assim, sigam dessa forma, honre teu pai, honre tua mãe, mesmo que eles estão errando, né? A mesma coisa eu falo para o meu filho: honre, mesmo que nós estamos errando. Se você achar, meu pai e minha mãe estão errados nessa parte, falou do jeito que eu não gostei, vem, senta, conversa, né? Os pais, ouça seus filhos, que eu vou entrar agora na maternidade, né? Pai, ouça seus filhos, filhos, ouça seus pais, né? Os lares estão aí, tempos tão difíceis, sendo muitas vezes. Deixa eu pegar uma água aqui, só um minutinho. Querida, eu estou vendo aqui um comentário: honrar pai e mãe terá vida longa. Sim, é um mandamento, né, da palavra de Deus. Honra teu pai e a tua mãe, para que tenha muitos anos de vida. Tenha muitos anos de vida. Pastor, o que a gente também tem, eu trabalho com jovens, né, Ministério Jovens há muitos anos, há mais de 22 anos, e às vezes nas palestras eles perguntam, né, e falam: olha, minha mãe quase não conversa comigo. Eu sei que hoje em dia, irmã, é bem corrido o tempo, tanto para os pais quanto para os jovens, principalmente para os jovens, que alguns ainda, né, trabalham, estudam, né? Tem aí o pessoal que faz, né, os jovens aprendizes. Então, assim, eles têm um tempo bem corrido. Às vezes eles chegaram, passou por uma dificuldade no trabalho, na escola, e às vezes precisando ouvir uma palavra, e a mãe ali também às vezes nem dá tempo. Tem mães que também eu sei que trabalham fora, mas veja o que é prioridade em sua vida. Reveja, são tempos que não voltam. Às vezes o filho ali dormiu precisando de um abraço, precisando de uma palavra: oi filho, como foi hoje? Está tudo bem? Eu todos os dias eu pergunto, eu vejo, só pelo semblante do meu filho, da minha filha, se ele teve um dia fácil, tranquilo, ou se teve alguma dificuldade no trabalho. Então, ali mesmo que eu esteja cansada, eu pergunto: está tudo bem? Quer conversar, sabe? Dá um carinho. Às vezes eles não querem conversar, mas ali você dá um abraço, dá um beijinho, fala alguma coisa positiva, fala: olha, Deus te abençoe, te dê um bom sono. Gente, vocês não sabem. Um pequeno carinho, uma pequena atenção que pode causar na vida, principalmente do jovem. Então, hoje em dia, eles não estão sendo muito ouvido pelos pais, sabe? Às vezes são ouvidos por pessoas que não têm o que acrescentar, o que agregar para eles, sabe? Então estão tendo assim, tem pessoas que vai pedir conselho para uma amiga. Agora, às vezes, a amiga
nem juízo tem, já tem uma vida detonada. O que essa moça vai dar conselho para outra? Então, olha, é importante, os pais, por favor, não perca a comunicação com seus filhos. Se você, não, meu filho é muito fechado, minha filha é muito fechada, não gosta de conversar, peça a Deus sabedoria e comece já. A mudança tem que haver. É como a irmã falou, essa live não é uma simples live. Eu tenho pedido a Deus que, sabe, que abençoe as redes, as minhas redes sociais, para que eu possa fazer algo para o reino de Deus, ajudar alguém que às vezes a gente nem conhece, mas nós temos essa ferramenta. Podemos ajudar alguém que está com dificuldade. Então não perca o relacionamento com seus filhos, não perca o amor dos seus filhos, né? Seja mais compreensiva, procure entender. Se for corrigir o seu filho, corrija com amor, não com raiva. Né? Eu vejo mães aí que às vezes vai corrigir, às vezes não bate, mas só uma palavra que diz, olha, detona, sabe? Palavras Teve uma que que tem matado machucam mais muito mais. do que uma correção Sim, com uma varinha, com a famosa varinha, com uma chinelada, com tapa, né? Porque hoje a gente sabe como que é as coisas. Mas às vezes nem é isso. Às vezes nem precisa da varinha, porque a varinha não a varinha ela só foi colocada ali para que a pessoa olhasse e falasse, não, eu não preciso dela. Então, se a gente educar bem, a gente nunca vai precisar usar a varinha da forma que muitos têm usado. Não, eu corrijo com a vara, porque a palavra de Deus fala para me corrigir com a vara. Pega a vara e, nossa, deixa o filho e a filha com vergonhas, no corpo inteiro, porque está obedecendo a palavra. Opa, meu povo tem sido destruído por não conhecer, por falta de conhecimento. Então, a varinha também, ela não foi dada para você pegar e falar, vou fazer como está falando a Bíblia. Eu corrijo o filho que amo e corrijo com a vara porque está na Bíblia, mas de forma errada. A vara foi para você conversar com seu filho, mostrar, filho, é assim, 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 que eu não preciso usar isso. Mas olhe para ela, para você lembrar. Um dia, se precisar, vai ter a correção. Mas não é para pegar e espancar seu filho com a vara, né? Então, é essa forma da gente colocar as coisas. E a gente vai aprendendo isso no dia a dia. É no dia a dia. A palavra de Deus fala lá em Deuteronômio 6, né? Tanto no Antigo Testamento como no Novo, ele fala a mesma palavra, mas em Deuteronômio 6, a partir do 1 até o versículo de número 7, eu não vou ler todo, eu vou ler aqui os 6 e os 7, que fala assim, ó. Medite sempre nessas palavras que hoje estou ordenando. Versículo 7 de Deuteronômio 6. Ensine-as, está falando aqui, para corrigir, ensinar os filhos, né? Ensinar os filhos. Ensine-os com diligência aos seus filhos. Converse sobre elas quando estiver em casa, quando estiver andando por algum caminho, quando se deitar e quando se levantar. Porque o Senhor está falando aqui, ó, no anterior, o que é para a gente fazer com os nossos filhos, com os netos. Então, você precisa ler o contexto para você entender o texto, que eu estou lendo aqui do versículo 6 e 7. Então, o que o Senhor está falando? O que nós acabamos de falar aqui. É ensinar quando eles se levantam num bom dia, na mesa do café, né? Ensinar eles quando você está caminhando. Às vezes eu estou indo em algum lugar com meu filho, no mercado, em algum lugar, sai com ele andando, eu vou conversando com ele, falando algumas coisas. Tem vezes que ele fala, mãe, eu já sei de tudo isso. Eu falei, sim, filho, mas eu estou te lembrando. Né? Todo Então, dia. É por isso que precisamos ler a palavra do Senhor. Nós sabemos, mas a nossa mente, ela vai esquecendo. Ela vai esquecendo. Então, a gente precisa sempre trazer à memória aquilo que nos dá esperança para que possamos ter força, né? Tem que aproveitar a oportunidade daquela ocasião, ou daquele momento que aconteceu alguma coisa e você precisou falar, mas não falar no momento do rancor, no momento do nervoso, né? Que às vezes na hora do nervoso a gente quer falar tudo, fala até o que não quer, né? Fala até Principalmente o que não no nervoso. E lá no versículo
no capítulo 6 de Efésios, que a gente vai também estar finalizando essa parte de filhos, para entrar na profissão, que nós estamos falando da mãe como, nós estamos falando da mulher como mãe, como esposa, né? E também no trabalho. Então, no capítulo 6 de Efésios, a gente costuma muito citar para os filhos, né? Para ele honrar os pais. Você tem que honrar, na palavra de Deus está falando, filhos, obedeça os seus pais, mas já fala com rancor. Filhos, obedeça os seus pais. Essa é a atitude correta que vocês devem ter, porque o Senhor os colocou numa posição de autoridade sobre vocês. Mas é aquela autoridade de poder, de domínio, com equilíbrio, com amor. Não a autoridade de autoritarismo. A pessoa inverte, eu sou autoridade, e usa de autoritarismo, abuso de autoridade. Então, nós como pais temos que tomar muito cuidado sobre isso. No 2 fala, honre seu pai e sua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo corra bem e você tenha uma vida longa sobre a terra. A Delaine falou sobre isso, né? A Paulinha está falando sobre a vara. O Senhor mesmo nos ensina, a tua vara e o teu cajado nos consolam. Não é para bater no filho, para gerar um ódio, gerar, sabe, um rancor e até uma rebeldia. Porque assim você não vai ensinar caráter nem retidão para ele, né? Você vai ter como mãe, como pai, porque não é só pai que bate em filhos assim, não. Eu vejo mãe eu já vi mãe espancar filhos, criança, que eu e minha esposa entramos no meio, sim. E se fosse preciso, chamava a polícia, sim. Porque uma coisa é corrigir, outra coisa é espancar. Outra coisa é judiar. E se eu ver, eu chamo a polícia, sim. No caso de espancamento. É que eu estou ensinando. Não é assim. Então, nós precisamos ter muito cuidado. E eu falo isso não é no mundo secular, não. É no meio evangélico. Sim. Muitos filhos que não querem saber de Deus porque confundiram as coisas. Eu ir na igreja ser crente, eu quero estar longe, porque eu quero estar longe do meu pai e da minha mãe. Porque lá no altar, eles são tudo uma bênção. Mas quando chega em casa, lá em cima é o pastor, em casa é o leão. Então, tudo isso. Nós estamos falando em todas as esferas aqui. Né? E às vezes a gente acha que aquele lá que está fora da palavra, que não, às vezes não tem um segmento cristão, mas educa de forma correta. Porque lê aqui. Irmã, e outra coisa, e a irmã falando, achei interessante. Tem pais que abusam da autoridade, batem nos filhos, espanca, né? Primeiro, isso aí não é corrigir com amor. Segundo, a gente não pode esquecer, principalmente nós evangélicos, não podemos esquecer uma coisa, nós também somos filhos. Imagina se Deus nos tratasse assim, cada erro seu, porque assim, todos somos pecadores, é um pecador ensinando o outro. Então, como mãe, nós temos uma autoridade, uma responsabilidade de guiar aquela criança no caminho certo e ensinar como é a vida para ela poder enfrentar a vida. Irmã, meu filho tem 27. Irmã, eu só acho que dei um tapa no meu filho uma vez. Não precisou. Nunca bati nos meus filhos assim, sabe? Eu sempre conversei e deixei claro que todo erro tem a sua consequência. É o melhor caminho da conversa. É o melhor caminho. Então, assim, então tem pai que já é ignorante, já é ignorância dele, já bate. Isso não é corrigir com amor, você espancar o seu filho. Primeiro, se for preciso, bate, mas primeiro converse, oriente, mostre para a criança. Porque muitas crianças apanham sem saber até o porquê está sendo corrigido. Então,
além dele ser corrigido, ele tem que aprender o porquê que ele apanhou, se for necessário apanhar. Porque às vezes, muitas vezes, a criança, só de você dizer não, não pode, com autoridade, porque tem pai também, pai e mãe, que vira, sabe, não tem autoridade e depois quer impor de uma hora para outra, né? É tipo aquele, uma vez eu vi o pastor Em falando casa a gente sobre, tem conversa, né? alguns E pais que acontece. são pais plaquinha, são pais plaquinha. Por que são pais plaquinha? Porque os filhos não honram. É igual quando a gente vê uma placa aí. Se é uma plaquinha assim, é 80 por hora, a gente passa 100, 110 por aí, muitos, né? Passa com o carrão Uhum. lá, 110. Mas lá na frente tem um radar. Diz aqui é 50. Então ali, Consequência. só o radar não precisa dizer, olha aqui é 50. Não, só está escrito lá. Então, o pai tem que ter essa autoridade. Ser pai É, radar, não pai plaquinha, né? Então tem que verdade. ter autoridade, mas uma autoridade divina, dada por Deus, uma autoridade abençoada. Por quê? Porque o seu filho, imagina que orgulho, irmã, você chegar diante de Deus naquele dia, Deus disser, olha, eu confiei a você 2 filhos, um filho, vários Herança. filhos, e olha que cidadãos que eles são. Então, assim, tudo vai ter a sua recompensa. Então, você deixa aquele legado, seu filho fala, olha, a minha mãe era uma mulher excepcional um dia, né? Ninguém nasceu para semente, um dia nós vamos deixar. E o Não, que nós vamos deixar para os nossos filhos, netos? Então, pense nisso. A correção é com amor. Com amor. com amor. É admoestar, né? É admoestar. Sim, É como Deus fala, eu corrijo o filho que ama, mas ele sim, corrige com amor. E fechando daqui, em Efésios 6:4 fala assim, pais, ele não está falando mãe, ele não está falando pai, né? Esposa e mulher, está falando para os dois. Pais, não vivam irritando seus filhos. Olha só. Pais, não vivam irritando seus filhos, deixando-os irados e rancorosos. Está na palavra, não é eu, é a sim. palavra. Antes, eduquem-nos com a disciplina amorosa que o próprio Senhor aprova, com recomendações e conselhos. Eu vou ler mais uma vez. Efésios 6:4. Pais, não vivam irritando seus filhos, deixando-os irados e rancorosos. Antes, eduquem-nos com a disciplina amorosa que o próprio Senhor aprova, com recomendações e conselhos. Palavra de Deus Palavra de para nós. Deus. Então, isso serve para nós como pais, serve para nós como filhos, porque nós precisamos honrar. Então, sempre eu falo para o meu filho, às vezes a gente vai falar, ele também fica irritado, né? Eu falo, filho, é só você ouça. Aí o que você achar que não foi legal, pai, mãe, olha, eu não achei legal nessa parte. Porque se o pai e a mãe tá corrigindo, tá dando falando algo, disciplinando, né? Chamando a atenção, é porque algo aos nossos olhos não foi legal. Às vezes a gente está Sim. dando um conselho, e a gente sabe que conselho de pai é chato, conselho de mãe é chato, porque nós já fomos filhos. Quantas vezes a gente não falava, eu já falei, quando muitas vezes minha mãe falava assim, Sandra, olha minha filha, faz assim, 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 que é melhor. Filha, olha, não ande com tal pessoa. Filha, procure isso, isso, isso. A palavra de Deus ensina, ó, não anda nas rodinhas dos escarnecedores, fuja da aparência do mal. Olha, filha, às vezes você olha, a pessoa é legal, tal, mas observa em volta o que está acontecendo e ó, aí, nossa, mãe, você é chata, isso, ela já falou isso umas 10.000 vezes, não aguento mais. Não é dessa forma? Mas nós estamos o quê? Ensinando, né? Então, ouça a palavra, leia a palavra, busque o conhecimento dentro da palavra, né? E às vezes, agora eu vou falar como mãe, como pais, que às vezes a gente se sente culpado. Nós criamos nossos filhos, ensinando eles o caráter, ensinando ele boa índole, ensinando ele ser honesto, ensinando ele, eu estou falando de filho, porque eu sou mãe de filho, de um menino, mas você que é mãe de menina e menino, ou às vezes só de menina, faça o mesmo. Então, ensina
respeitar a filha do outro. Eu falo, se você tivesse uma irmã, você gostaria que alguém fizesse isso e isso? Porque às vezes ele comenta, nossa, mãe, aconteceu isso, isso, isso. Nossa, eu fiquei assim, eu falei, pois é, filho, não é triste? Já pensou, né? Se acontecesse, se você tivesse uma irmã, ele falou, Deus me livre, se acontecesse isso, aí eles já querem, né, ser o herói, né, ir pra cima, né? Falei, então, faça o mesmo, respeite, né? Então a gente vai ensinando. Mas chegou um determinado momento ou tempo que seu filho está fazendo, sua filha não está seguindo aquilo que você ensinou. E às vezes vai fazer coisas muito erradas, vai se envolver com pessoas erradas, vai se envolver com coisas erradas. E aí você, mãe, você, pai, começa a vir aquele sentimento de culpa, porque as pessoas falam lá, ó, o filho do fulano e da fulana. Ah, mas eles eram tão certinho, olha aí. Nós ensinamos, mas a escolha da vida deles, a partir do momento que eles se sentem, que eles são donos de si, né? Principalmente quando eu fizer 18 anos, eu falava isso para minha mãe. Quando eu fizer 18 anos, eu vou fazer isso, isso, isso. Mentira! Faz nada. Porque se você incutiu aquilo que sua mãe e seu pai ensinou, de Deus, você não vai fazer. Você não vai fazer, porque quando você for fazer, você vai lembrar. Porque o Espírito Santo vai fazer você lembrar. Mas, se porventura esse filho, essa filha, optou por uma vida errada, e às vezes ela fala, a culpa é da senhora, a culpa é de vocês, eu estou nessa vida por causa de vocês, e às vezes aquilo começa, aí porque vem o quê? A mente, ela nos traz muita mentira, né? Então, começa a te colocar a culpa, aí você começa a sentir culpada. Ah, mas eu ensinei meu filho, mas aonde que eu errei então? Eu errei, para o meu filho estar assim, para minha filha estar assim, eu errei. E não é isso, não deixa a tua mente sabotar. Se você ensinou, é lógico que na educação muitas vezes a gente erra. Na correção, que a gente está falando às vezes na hora do nervoso. A gente fica nervoso com aquele ato errado que fez e a gente quer corrigir batendo, né, de forma errada. Pede perdão para Deus, perdoe a você, pede perdão para o teu filho, para a tua filha, né? Fala, ó, a mãe, o pai, nesse momento estava nervoso, agiu sem pensar, perdoa, né? Então, existe tudo aí dentro dos desafios, soluções. E você encontra a maior, que eu digo todas, nem a maior, todas as soluções na palavra dele. Na palavra como de está aqui Deus. em Efésios, Tem como está em tudo. Deuteronômio, né? Então, lá em Salmo 127, 3 também fala sobre a criação dos filhos, né? Fala sobre os pais. Então, eu quero que você possa, se tem algum pai, alguma mãe que está aqui e que tem filhos que hoje fizeram escolhas, né, de não querer mais servir a Deus, de não querer ter mais um relacionamento estreito com Deus, foi para o mau caminho, foi enganada às vezes por amigos, porque a gente fala, né? A pessoa vai com a pureza e o outro vê ali a pureza de coração e começa de pouquinho infiltrando as coisas, e quando vê, o filho já foi engoldado, a filha já foi engoldada. Mas busque, né, a conversar, busque dar conselhos. Seu filho casou, né, e sua filha casou, e está vivendo totalmente diferente daquilo que você ensinou, não intrometa no casamento. Não intrometa. Dá conselhos. Se eles aceitarem, amém. Mas não chega na casa do seu filho, da tua filha, mandando. Porque você é a nora, você é a sogra, você é a mãe, e você pode falar porque você é mais velho. A palavra de Deus fala que as mais velhas ensinem as mais novas. Né? E às vezes a gente quer culpar a esposa, né? Ah, meu filho está assim porque a esposa dele, a minha nora, olha, nem quero falar. Ah, a minha filha está assim porque o esposo dela, meu Deus, não é um provedor, porque nós vamos entrar nessa área agora. Eu creio que é mais uns 10 minutinhos a gente finaliza, viu, pastor? E então, aí começa a colocar a culpa em um no outro. Aconselha. Se eles aceitarem o conselho, amém. Senão você aconselhou. Ajudar naquilo que é possível,
ajuda, cuidado para não ser escrava dos seus filhos, né? Cuidado para não colocar seu casamento em desavença por causa de filhos. Né? Isso está na palavra também. Então, tudo isso nós temos que ler, aprender para ter conhecimento. Né? Então, muitos casamentos desgastados, muitos casamentos desfeitos por conta disso. Né? Porque você quer ter o seu filho em primeiro lugar. Se é numa ação que o pai ou o esposo está agindo de forma errônea mesmo, errônea, senta, conversa, é outra coisa. Né? Porque tem pais aí que levam o filho para o mau caminho, ou quer corrigir de uma forma terrível, ou em tudo isso. Então, tem também a palavra aqui para o esposo, para a esposa, para tudo. Dentro da Bíblia tem todos os conselhos. É um manual de vida a nossa Bíblia. Então, dentro de tudo isso, a palavra de Deus fala que nós temos que ter o quê? A disciplina, nós temos que ser sublimes sobre todas as coisas. Lá em 1 Timóteo, capítulo 2, do versículo 11 ao 15, depois, mães, leiam lá, né? Onde Paulo ensina, para mostrar, né, ali mostra a sublime vocação da maternidade que livra a mulher da opressão e da miséria deste mundo. Então, depois você vai ler lá. Eu não vou ter tempo para ler aqui. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 11 ao 15. Né? Dedique-se, né, à maternidade. Lógico que tem essas dificuldades tudo, mas a palavra de Deus nos ensina, dentro desse plano que Paulo quer nos mostrar, em 1 Timóteo 2, do 11 ao 15, o que ele quer mostrar aqui? Que é melhor a gente ter dificuldade financeira dentro do nosso lar do que ter um filho equilibrado, temente a Deus, olha só, né? Do que a gente ter um lar abastado, uma vida financeira abastada e ter filhos em desequilíbrio total, desajustados, né? Longe da presença de Deus. Quantos lares vivem isso? Os dois leques aqui. Lares que as pessoas que têm muito dinheiro falam assim, nossa, eu queria viver naquela família simples. Eles têm uma vida tão simples, né? Tudo ali é simples, a alimentação, os móveis, mas eles são ajustados, tem amor, tem carinho, tem palavra, né? E do outro lado, as pessoas que têm uma vida abastada financeiramente, mas o lar é desajustado, os filhos estão no mundo procurando um casamento para ser feliz, porque não tem atenção dos pais, porque o pai é o provedor, está ali trabalhando. Então, se a mulher está em casa, ela vai ensinar essas coisas para o filho, né? Ela não vai tomar o lugar do esposo. O esposo tem que ter o seu peso ali, como pai, não só como provedor, mas como pai, porque às vezes a gente ouve muitos, né, homens falarem, né, que quem educa filhos é a mulher. Não é. A palavra de Deus fala que são os pais, são os dois juntos. Né? Mas a tem mulher um sabe papel importante, né? A mãe, geralmente as que não trabalham, tem mais oportunidade de ensinar mais que o pai, né? Mas não pegue A esse autoridade peso do de pai. falar que, eu não trabalho, estou em casa, então é a educação total do meu filho. Depois você vai levar na cara mesmo que seu filho está assim, sua filha está assim, porque a educação era sua obrigação, não é. A educação de filhos é de pai e mãe. Sim. Aí dentro desse tempo, né, que a gente fala, que às vezes a mulher tem mais tempo que ela está em casa, de ensinar, né? Ensine. Tem mais tempo de conversar? Faça isso, verdade. Mas e aquela mãe que precisa trabalhar para somar a renda familiar? Oi, filho. Né? Então, o que precisa? Né? Precisa conciliar.
Porque, às vezes, o trabalho do seu esposo, a renda, não está suprindo todas Sim. as necessidades. É, E hoje hoje em a dia, gente pode falar depois dessa pandemia, esse aumento. Então, sim. o que vai acontecer? Você precisa o quê? Sair para trabalhar, mas cuidado, para sua mente não entrar com a sabotagem de você colocar as prioridades em alcançar, né, o seu desejo, aquilo que você quer. Então, que você tenha aqui uma prioridade. Porque lá em Provérbios 14:1 fala que a mulher sabe edifica o lar, mas ela não edifica sozinha. Ela edifica porque ela tem o apoio do esposo, o Sim, provedor. Né? Então, se ele adoecer, se ele ficar desempregado, tem como conciliar tudo. Por isso que fala, a mulher sábia edifica. O esposo ficou desempregado, vai ter lá o seguro-desemprego, às vezes para muitos, dependendo do valor que ele recebe ou não. Então, aquele valor que recebeu, vai sentar junto e vão administrar junto para não passar por necessidades, para não fazer empréstimo, para não fazer coisas que saem do controle, renunciar, né, a compra de muitas coisas que você queria naquele mês ou naquele ano. Não quero saber, eu vou comprar e vai dar um jeito. Seu nome vai para o SPC, vai para o Serasa e pronto, acabou. Quem cuida do seu nome é você. Então, tudo isso é dentro do casamento. Casamento é isso. Então, às vezes é renúncia. Quer trocar o fogão, não aguento mais o fogão, meu Deus do céu. Vou lá e vou comprar sem poder. E ele que se vire, vai trabalhar de noite e vai pagar. Não é assim. Ou eu vou sair, vou trabalhar para ter tudo que eu quero, aí você deixa o seu lar de lado, você deixa teu esposo, você deixa teus filhos. Então, a palavra de Deus fala, né, que a mulher sabe edificar o lar. E a mulher de Provérbios 31, ela era essa mulher sábia. Ela saía, ela trabalhava, ela negociava, ela comprava terrenos, ela vendia. Era uma mulher empreendedora, empresária, poderosa. Mas o que ela fazia primeiro? Ela levantava cedo e ordenava a sua casa. Porque lá em Provérbios 31:27 fala, não como o pão da preguiça. Porque às vezes a gente só lê aquela partinha, né? Que excede a todo, né, valor de joias, né, a mulher de Provérbios. Mas não como o pão da preguiça. Se você quer trabalhar fora, ou precisa trabalhar, você precisa não pode deixar do seu lar haver navios, né? O esposo, a casa. Eu coloquei aqui, ó. Se você quer e precisa trabalhar fora, só tome cuidado de não ficar focado na sua autorrealização, com as formações, né, com a carreira profissional, e esqueça de conciliar momentos com o esposo, com o filho, com o seu lar. A mulher de Provérbios fazia isso, né? Um lar edificado, né, se dá quando a esposa reconhece em Deus o seu papel. E com alegria ela executa esse papel. Olha só, né? Com alegria, né? Com alegria, com temor, ela decide. Olha, Deus é tão lindo que ele deixa você decidir. Deus, ele não te força nada. Ele te dá o poder da escolha. Então, depende da escolha que você faz. Então, o lar edificado é isso. É quando a mulher reconhece, né, com alegria e com temor, e decide submeter-se, né, respeitando, né, amando, respeitando, delegando as funções, ou fazendo, né, essas funções, né, se dedicando como esposa, se dedicando como mãe, né, e assim vai transformando os corações e administrando as tarefas do lar. Por isso que é necessário a gente estabelecer prioridades. Quero fechar nesses 3 minutinhos. Quais são as suas prioridades? Você já fez? Eu costumo fazer aquele triângulo assim e colocar o risquinho. A prioridade nossa, se a gente colocar essa prioridade, a gente vai viver bem. Prioridade é Deus. Sim. Deus. Não é reino, não é igreja, viu? Não estou falando de você trabalhar lá na igreja, servir na igreja, ter ministério. Estou falando de Deus como a sua essência, como a sua base, como a sua estrutura. Faz o triângulo aí, né? E pega nesse triângulo. Vamos fazer um meio que triângulo aqui. Aqui é um meio triângulo, não é um triângulo, viu, gente? Aqui, mais ou menos isso aqui. Esse triângulozinho aqui. Você vai fazer um risquinho
aqui, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. No primeiro aqui, no topo, você vai colocar Deus. É prioridade. Deus. Ter relacionamento com Deus. Buscar direcionamento em Deus. Adorar a Deus. Seu devocional, a sua gratidão com Deus. Isso é prioridade. Em segundo, família. Depois de Deus vem a tua família. Se você ainda é casal, é só você e teu esposo, então é você e teu esposo. É prioridade. Aí entra tudo isso. Se ele trabalha, se você precisa também, queremos alcançar mais coisas, queremos comprar um carro esse ano. Não, esposo, eu vou trabalhar também para a gente somar nossa renda e a gente comprar um carro. Ou trocar um carro, ou ter mais um carro, ou uma moto. Então isso, segundo lugar, é família. Estabeleça prioridades e faça uma rotina. Veio aí o trabalho, né? Que eu falei aqui, precisa trabalhar? Vai, trabalhe. Mas com sabedoria. Não trabalhe para jogar na cara do outro, ou para falar eu ganho mais do que você, né? Não humilhe um ao outro. Abençoe, junte, né? Sejam união, né? Em quarto lugar, ó, Deus, família, trabalho. Quarto lugar, igreja, reino. De você ir lá, participar do culto, ouvir a palavra de Deus, né? Ter comunhão com seu irmão, vir para casa. Amém. Fui na igreja. Você vai uma semana, um dia na semana, você vai 2 vezes na semana, não sei. Mas vai pelo menos uma vez na semana. Não se sinta obrigada a participar de tudo. Se você puder, depois da prioridade que é Deus, depois da prioridade que é a família, depois do trabalho, aí se você tiver tempo de todos os eventos da sua igreja, você vai. Se não tiver, eu estou falando como pastora. Porque muitos lares, muitos casamentos foram desfeitos, muitos filhos se desviaram, porque a mãe ou o pai, ou os pais viviam socados na igreja, e a prioridade como família, como trabalho, ficaram para trás. Pessoas que largaram seu trabalho para se envolver na igreja sem ser ministério. Porque igreja é uma coisa e ministério é outra coisa, gente. Não confunda. Tem que ter um equilíbrio. Um equilíbrio, igreja, né? É o templo. Igreja é você é a igreja de Deus. E lá onde você vai para reunir, é o templo, 4 paredes. Deus não habita em 4 paredes. Mas quando a igreja de Deus se reúne, Deus se faz presente. Entenda isso. Verdade. Eu me soquei dentro da igreja, lá do templo, porque lá eu vou conseguir tudo. Não é isso. Você é a igreja. Quando a igreja de Deus se reúne no templo, 4 paredes, espaço físico, Deus se faz presente. Em quinto lugar, ministério. Às vezes você tem um cargo na igreja, então execute com excelência. Não está dando mais porque a prioridade da sua família e do seu trabalho precisa de você. Irmãos, não tem orgulho. Ou aquela coisa, não vou passar meu ministério para outro, não. Eu peguei esse ministério aqui, estava caído de criança, de jovem, de casal, e agora que está bombando, eu vou entregar para outro, porque a minha família está precisando de mim. Não faça isso. Não perca teu casamento, a tua família, não perca a tua essência com Deus por conta de um ministério. Entregue. Até se você é pastor. Quantos pastores, né? Uns que nem aqui estão, porque morreram com infarto, com depressão, nem visitados foram, porque se dedicaram tanto, esqueceram de suas famílias, e foram esquecidos, porque pastor, ele é carne e osso, e às vezes pastor adoece, está em pecado. Pastor adoece, tem alguma coisa errada. Não, nós somos de osso e carne, igualzinho você. E adoecemos sim, porque a palavra de Deus fala que nós adoecemos. Então, o pastor também precisa de cuidado. Então, ensine isso para a sua igreja. Ensine isso para o rebanho de Deus. Né? Então, tudo isso está incluído aqui dentro do que nós estamos falando, dos desafios. Mulher, principalmente. Estou dirigindo o ciclo de oração, mas a sua casa está precisando de você. Entregue. Pastor, fiz até aqui, agora eu preciso dedicar a minha casa, está precisando de mim. E eu, como uma mulher de Deus, tenho direcionado muitas mulheres aqui, preciso agora cuidar do meu lar. Então, eu estou entregando o meu cargo aqui. Se um dia, possivelmente, lá futuramente, eu puder voltar e ter esse cargo para mim, amém. Faça isso, cuide do seu.
E, né, ter aquele momento de lazer, de hobby. Em meio a tudo isso, você precisa ter um momento de lazer com teus filhos, com o esposo, com a esposa, né? Aqui a Adelaine Estopa está falando, eu indico para vocês um vídeo no YouTube do pastor Anderson Silva, a Bíblia que você não leu. Então coloca lá no YouTube, a Bíblia que você não leu, pastor Anderson, vai ter lá, né? Porque é verdade, nós, Interessante o tema. Meu povo tem sido destruído de não conhecer, por falta de conhecimento. Então está aqui, né? Então eu quero fechar sobre isso. Estabeleça prioridades, faça tabelas com horário para realizar cada etapa da sua vida, cada tarefa do dia a dia. Ah, mas isso já é demais, não? Vai lá numa folhinha ou numa plaquinha, coloca. Você vai ver como que vai fluir. Gente, ter um dia produtivo não é ter um dia cheio de peso, sabe? Ai, hoje meu dia, estou tão esgotada porque meu dia foi produtivo hoje. Opa, se você está esgotado, ele não foi produtivo. Teve cargas aí que não era para estar nesse meio. Então, produtivo é você executar tudo com excelência e com leveza. Então, faça assim. Se você não é organizado, se você esquece, eu esqueço de coisas. Eu estou anotando. Pronto, acabou. Anoto na agenda eletrônica, anoto no papel e, às vezes, ainda acaba esquecendo. Faça isso. Peça ajuda. Não seja orgulhosa. Não queira fazer tudo sozinha. Ah, não vou pedir para minha sogra ficar com meu filho, não, porque hoje eu tenho que fazer um exame, tá? E deixa de ir no exame que você precisa fazer, porque você foi orgulhosa e não quis pedir ajuda. Ensina os teus filhos a te ajudarem. Dependendo da idade, desde criancinha, já tem coisas para ele ir fazendo, devagarzinho, para ela ir fazendo, para você ter ajuda dentro do seu lar. Você vai criar filhos abençoados, esposos e esposas abençoadas. Quarto, cuidado com a carga excessiva. Ela gera estresse, ela gera enfermidade e põe tudo a perder. Quinto, o mais importante, ore sobre a sua rotina e tarefas diárias. Quando você apresenta o seu dia a dia a Deus e compartilha com Ele, é a melhor maneira de obter êxito e bons resultados. Faça isso. Então, faz essa escalinha de prioridades. Não deu para eu passar tudo aqui, mas eu quero dizer para você que clínicas, hospitais, né? Eu estou me formando em terapeuta, por quê? Por conta de quantas e quantas mulheres, que aumentou o percentual de mulheres, de pais, principalmente mulheres, em depressão, em esgotamento, querendo acabar com o casamento, querendo sumir, fugir de tudo por conta do estresse, porque não teve prioridades. Não fizeram. O excesso de atividade sobrecarrega a mente de tal forma que impede uma pessoa de tomar decisões certas. Perde emprego, perde casamento, porque toma decisão no momento de estresse, porque não teve prioridades. Saiba separar o tempo. Cuidado, né? Cuidado. Construa um trabalho em torno da sua vida. Construa um trabalho em torno da vida que você deseja. E não tem uma vida em torno de um trabalho. Está lá em Mateus 6:25, tá? Então, vocês anotam aí esse último de Mateus 6:25, fechando aqui com ele. 6:25. Portanto, minha palavra é o seguinte: não fiquem preocupados a respeito de coisas com a própria vida, quanto ao que comer ou beber com o seu próprio, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Olha os passarinhos dos céus, eles não se preocupam com a comida e eles não precisam semear nem colher ou guardar a comida em depósito, pois o Pai Celeste os alimenta. Será que vocês não valem muito mais do que os passarinhos? Será que todas as suas preocupações juntas poderão acrescentar um único momento à vida de vocês? O que Deus quer falar aqui? Não sobrecarregue. Você tem a sua atividade, o seu trabalho, faça com excelência. Não fique inventando coisas.
Você entendeu? Então, você tem seu trabalho, preze pelo seu trabalho. Faça as coisas com prioridade, com planejamento, porque Deus vai cuidar. E se vier uma necessidade maior, Deus vai dar estratégia, Deus vai dar cuidado. Ele está falando, será que vocês são menos importantes que os pássaros? Então é isso. O Senhor não está falando para você deitar na rede e esperar. Então Deus falou que é para mim não preocupar, vou deitar na rede, vou esperar a comida cair do céu, vou esperar o combustível entrar no... Não é isso. Faça. Mas faça com prioridade, faça com respeito, faça com amor, faça com humildade, porque a humildade ela é tudo, Jesus ensinou isso em tudo, viu? Então, é isso, Rosilene, Rosineide, que eu queria falar, né? Numa live a gente não consegue falar tudo, né? Mas nós conseguimos falar o essencial aqui. Depois eu vou estar lançando um curso em maio, muito poderoso, muito tremendo, para as mulheres que estão dentro disso daqui. Mãe, esposa, filha, né? Trabalho, formações. Então, vai ser um curso tremendo, poderoso. Poderoso mesmo. Então, Deus em abençoe. maio eu vou estar lançando e vocês estejam aí atentos, porque serão vagas limitadíssimas. E já tem pessoas que já estão na lista lá de espera. Então, viu? Vai ser tremendo. E eu quero agradecer, viu, Rosineide? Agradecer pela oportunidade. Que Deus abençoe você, o seu ministério, a sua casa, né? Sua vida no total, em todas, né? As áreas da sua vida. Quero também agradecer a todas que estiveram conosco aqui desde o início. Você que vai entrar aqui na live uma outra hora, que esta live seja produtiva e eficaz, né, na sua vida. Amém? Deus abençoe. Amém. É com você. Eu quero agradecer. Eu quero agradecer também, pastora. Que Deus te abençoe. Abençoe seu ministério. E que nós possamos, né, ser usadas por Deus nesse tempo difícil para ajudar, né? Sei que é uma gotinha no oceano, mas que Deus levante mais e mais mulheres, mais e mais pessoas. O reino precisa, eu sempre oro, Senhor, manda ceifeiros para a tua seara. A seara é grande, mas são poucos os ceifeiros. E que Deus possa abençoar cada pessoa que assistiu, que vai assistir, que essa palavra, se você aprendeu pelo menos a metade, já coloque em prática, né, irmã? E assim, a palavra de Deus, ela tem tudo, toda a resposta que precisamos tem na palavra de Deus. Como a irmã falou, as pessoas erram por falta de entendimento, porque a gente não procura conhecer, né? Então, que Deus abençoe. Quem sabe uma outra hora nós possamos tratar de mais assuntos, né? Mas eu creio que esses assuntos que foram falados hoje, né, vai abençoar muita gente. A nossa oração, que Deus abençoe a irmã e todas aí recebam meu abraço, meu carinho, que Deus abençoe a todos. Eu vou salvar e deixar aqui no Instagram, tá, irmã? Depois eu coloco aí no meu canal também no YouTube, quem não tiver Instagram pode assistir. Deus abençoe, irmão, um abraço, viu? Tenha um abençoado dia, viu? Amém. Deus abençoe. Um beijo, irmã, fica com Deus.